coisa. Muito bem, pessoal. Eba, sempre um prazer estar com vocês. Ó, Bruno, tudo bem aí? Tudo perfeito. Aqui em Seattle, continuamos na nossa quarentena e cada vez mais animados com as novas descobertas diárias. Nossa, por um segundo, na hora que você falou aqui em Seattle, eu me lembrei do Paulo França, aqui em Nova York. Olha, Muito aqui bem. na zona rural, onde estou eu, estamos confinados, não saímos para lugar nenhum também. Pessoal, antes da gente começar a conversa aí, para valer, só rapidinho, para quem está vendo a gente, eu acho que é legal. A gente, da outra vez, semana passada, a gente começou a gravar e virou essa história de voltar toda semana. O que é o propósito dessa conversa aqui, né? Então, faltou, acho que talvez, para a gente dizer para quem assiste a gente, que isso aqui é uma conversa informal, espontânea, como se a gente estivesse num restaurante trocando ideia. E você que está vendo a gente aí também vai se sentir assim. Então, a ideia é essa, sempre com um tema que possa, de alguma forma, direcionar a nossa conversa e onde não há certo nem errado e nenhuma opinião definitiva. Aliás, a gente briga pouco, mas a gente tem algumas diferenças aqui também. Então, eu acho que é isso, né? Podia dar uma salinhada para o pessoal que está vendo a gente. Tá ótimo. Quem começa? Muito hoje bem. tem chefe. O programa hoje tem chefe. Eu tenho um âncora aí, então vamos lá. O programa hoje tem chefe, o programa hoje o chefe sou eu. Então vocês vão me obedecer hoje pela primeira vez na vida. Opa! Pessoal, nós vamos fazer uma reflexão aqui, e você que está ouvindo a gente vai nos acompanhar, que é quando a gente fala dessa crise toda que está acontecendo, quando a gente ouve todos os teóricos, todas as empresas de consultoria, a gente vê que eles, basicamente, com alguma diferença, dividem essas fases em três. Uma fase de resolução, que são as tomadas de decisões de curto prazo que tem que ser feita. Então, isso é o que está acontecendo agora, é isso? É o que está acontecendo agora, se a quarentena é vertical, se a quarentena é horizontal, qual é o tempo de quarentena, que são medidas que vão sendo tomadas por lideranças e elas têm que ser tomadas, então elas têm que ser discutidas. Com a única ressalva de que não existe problema, todos os que comentam sobre esse aspecto, em errar, erro se corrige, o grande problema é não se dá para pagar o preço de não se fazer nada. Esse é o único consenso que existe. O segundo bloco é o bloco do retorno, quer dizer, uma vez que essa coisa acabe, como é que ela retorna à vida normal? E infectologistas, estudando muito o que está acontecendo na China, eles têm colocado alguns aspectos muito interessantes, que são: você não volta rápido. Você não volta a partir dos primeiros sinais de que você começa a controlar esse processo. Você tem que voltar com muito cuidado para não ter uma segunda onda de reinfecção e aí essa onda pegar o doente, que somos nós e as nossas economias, mais enfraquecidos do que da primeira vez. Então, ele tem que ser muito cuidadoso e normalmente acompanhado de cuidados médicos, como capacidade de testar um volume muito grande, porque se ele surgir, você pega rápido e você é mais ágil do que a propagação do vírus. Mas o terceiro ponto, que é onde eu queria dar um foco hoje nas nossas conversas, que é a reimaginação desse futuro. Como é que a gente vai sair disso? Nós vamos sair iguais como estilo de vida? Nós vamos consumir da mesma maneira que nós consumíamos? Nós vamos consumir tecnologia da mesma maneira? A gente agora tem as gerações mais antigas consumindo tecnologia para elas não ficarem distantes socialmente, como o Cadu tem insistido. Então, o que eu convido vocês a fazer uma reflexão, Bruno e Cadu, nessa ordem, como é que vocês veem esse mundo novo que vai emergir? Primeiro, por que tem que ser nessa ordem? Eu já estava Porque eu sou o chefe, Sabe que ele precisa primeiro de uma opinião calma, tranquila, sem tanta emoção no meio. Você sabe que eu queria começar, eu tenho duas visões disso aí, as hipóteses que nós temos se a gente sair dessa ou se isso se estender e, enfim, se aprofundar, né? São duas possibilidades. Hoje eu queria começar dividindo com vocês um texto que me foi enviado pelo Guilherme Rangel, que está assistindo a gente, gostou muito aí do primeiro programa. Guilherme, o homem da
O storytelling da ficção científica aplicada à cultura organizacional. Vamos ter que trazer ele aqui para conversar. A gente vai ter que trazer ele aqui em algum momento. E ele me mandou um texto de uma poetisa americana chamada Kitty O'Meara, que fala o seguinte, eu vou ler um trecho rapidinho. As pessoas se recolheram em casa e leram livros e ouviram e se exercitaram e fizeram arte e jogaram jogos e aprenderam novas formas de ser e ficaram quietas também. E ouviram mais profundamente. Algumas meditaram, algumas oraram, algumas dançaram. Algumas encontraram suas sombras. E as pessoas começaram a pensar de modo diferente. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas vivendo na ignorância, no perigo, na inconsciência e no egoísmo, a Terra também começou a se curar. Então, eu acho que essa é espetacular. Manda para a gente depois. É muito legal. É uma mensagem bonita e que a gente torce que aconteça dessa forma, né? E eu acho que em isso acontecendo, veja você, né? A pegada, o que foi o que eu entendi daí que eu concordo, eu tenho essa visão. Eu acho que acontece uma reaproximação mais forte. Eu acho que tem laços que se estreitarão, a gente terá urgências, né? Tem uma corrente que diz o seguinte, é importante que o homem seja mortal, porque a imortalidade, né, nos levaria a uma procrastinação permanente, porque você não teria mais pressa, mais urgência. Tem uma série na Netflix, uma série francesa, inclusive, que fala sobre isso. As pessoas buscando a morte depois de já terem descoberto a imortalidade. Por quê? Porque não davam conta de lidar com aquilo. Porque você não tem mais pressa, não tem mais urgência de fazer nada. Então, essa chamada talvez seja uma chamada interessante que faça a gente refletir de alguma forma como sociedade das nossas urgências. Quais são as nossas urgências? O que nós devemos fazer? Né? O que realmente importa? O que é mais importante? Então, eu acho que por esse ponto de vista, eu tenho uma visão otimista, eu tenho uma visão que a gente vai se conectar mais fortemente, vamos encontrar formas diferentes de se conectar e que a gente vai acabar realmente tornando positiva essa experiência no sentido de ter aproveitado, ter experimentado novas tecnologias que agora vão nos dar alternativa para que nós tenhamos mais tempo para fazer outras coisas que não simplesmente trabalhar ou simplesmente, enfim, ficar numa atividade e mais isolado. E a segunda visão pode ser uma visão um pouco mais pessimista, né? E eu comecei hoje a escrever para mim mesmo, não é uma coisa para publicar, mas só para botar meus pensamentos em ordem. E eu comecei a escrever e eu comecei assim, alguns anos depois do coronavírus ou do Covid-19, e eu comecei a pensar, e a gente continua em quarentena, porque o Covid-19 se transformou, né, a mutação continuou acontecendo e a gente passou a aprender a viver nas nossas cavernas e não podendo sair delas. E aí eu comecei a pensar como é que vai ser as festas, as relações sociais, como é que a gente vai se reproduzir, como é que... E esse é um mundo onde a tecnologia talvez emerja de uma forma muito forte, mas não necessariamente a gente tem a colaboração humano-máquina. E esse provavelmente é o mundo que a gente não quer. E essas reflexões me levam ao momento pré-Covid-19, onde a gente tem discutido muito como é que essa questão da robotização, da automação, né, das máquinas tomando papéis e assumindo papéis que nós, humanos, costumávamos fazer. Então, eu vou parar por aqui. Você falou uma coisa aí que me lembrou a cena que eu dividi com vocês na conversa de ontem, que me assusta um pouco. Eu queria uma visão meio termo, nem tão pessimista, nem tão otimista, porque... Vou falar da imagem da cena. Imagina que daqui a algum tempo, pós-coronavírus, alguém espirrando dentro do metrô cheio. Qual vai ser a reação das pessoas? Então, imagina essa cena, guarda lá. Aí eu peguei hoje um thread no Twitter do Stuart Butterfield, que é o CEO do Slack, aquela ferramenta que o pessoal usa para integrar os times, agilizar o processo, né, de projetos e tal. E ele fala, quando eu penso no futuro, eu imagino um cone de possibilidades. Quanto mais dentro do cone você vai, mais difícil é predizer e mais largo esse cone fica.
Então, aumento de risco, volatilidade, incerteza, ainda ampliam mais esse cone, essa abertura desse cone. Então, nosso trabalho nesse momento é ajudar os outros a predizer o nosso futuro. Ele fala, a gente quer ser razoável e prudente e conquistar a confiança dos analistas e dos investidores ao longo do tempo, por ser honesto e por ser assertivo, né? Olhando para frente. Mas, literalmente, é aí que está o ponto que eu queria ressaltar, nós temos nenhuma ideia do que vai acontecer e ninguém mais tem também, realmente. Então, as margens de erro em qualquer previsão estarão afastadas por quilômetros. Se ele está falando do negócio dele, mas eu acho que vale muito para o que a gente está discutindo, que é o seguinte, não dá, eu acho que o wishful thinking, achar que as pessoas vão se juntar novamente numa preocupação única, numa união global, que é o que todo mundo gostaria que acontecesse, que a gente, como eu falei também em conversas anteriores com vocês, a gente teve essa chance no começo do século com o 11 de setembro. E agora de novo. Só que agora, num espectro muito mais amplo, muito mais dramático, não se deu um tiro, não se derrubou um prédio, né? Não se usou uma bomba. E esse é o ponto. E já se fala aqui, né, de volta ao Ground Zero em Nova York, né? Então, será que as pessoas vão realmente abraçar de novo tudo aquilo que elas deixaram lá atrás? Ou elas vão ter muito mais cautela, resistência? Quer dizer, e aí eu volto para o Stuart Butterfield. Ninguém sabe, ninguém pode dizer que sabe. Agora, wishful thinking, adoraria que fosse diferente. Então, assim, eu tô tateando nesse ambiente ainda. Honestamente, estou tateando. O Rogério e eu conversamos bastante por causa do nosso negócio, quer dizer, que é de cultura organizacional, a gente acaba ficando naquela... O que é o momento hoje? O que as pessoas nas organizações precisam agora? Como é que um líder vai se conectar com a sua equipe sem estar presente? Então, quer dizer, sem virar um micromanager? Como é que ele vai poder, como o Steve Kotler, né, no seminário que a gente assistiu, fala, o líder que está em flow traz a equipe para o flow, quer dizer, esse negócio do flow, como é que entra em flow? Agora é importante. Não vai entrar. Não vai entrar porque nós estamos contaminados pela espiral de notícias, que a gente está hipnotizado no noticiário, e isso é o risco de você entrar nessa espiral descendente. É um círculo vicioso, e a gente tem que romper esse círculo. Eu falei disso semana passada, e eu reforço isso agora. Quer dizer, qualquer bom ou bem que venha de tudo isso vai ter que ser resultado de uma escolha individual primeiro e depois coletiva. Eu achei interessantíssimo o poema do Bruno, porque eu participei de um debate de psicólogos, ok? E os psicólogos estavam falando do que eles estão achando na medida que eles conversam com os seus pacientes. E o que eles estavam dizendo é que existe hoje, dentro dessa solitude permitida, porque as pessoas não estão sentindo que elas estão perdendo tempo, não é aquele espacinho de tempo que ela tem, que ela depois fica com remorso, um prazer muito grande na reconexão com eles mesmos, né? Com hábitos, valores, possibilidades, com a rotina esmagadora do dia a dia. Eles estavam falando algo muito parecido com isso que o Bruno estava colocando, mas eles são unânimes em dizer que a transformação do indivíduo no pós vai depender muito do repertório que esse indivíduo estiver disposto a conquistar agora. Você vai ter pessoas que serão mais profundas, você vai ter pessoas que imediatamente após a mudança, elas vão voltar para o centro de gravidade anterior. Acabei de falar que são escolhas individuais. O cara tem que se apropriar disso. Eu acho que mais do que escolhas, Cadu, eu mudaria essa palavra. Aliás, deixa eu só corrigir que o poema não é meu, hein? O poema é da Kate Mehara e foi mandado pelo Guilherme. Eu quisera eu escrever dessa forma, muito, muito bem escrito. Mas deixa eu só tentar... Que palavra você colocaria no lugar de escolhas? Eu acho que é uma jornada individual. E a jornada ela tem momentos que você vai ter escolhas, ela tem momentos que você vai ser empurrado para um lado, vai ser influenciado para um lado. Eu acho que essa questão aí do livre-arbítrio absoluto é uma coisa, e eu não quero discutir isso, mas é uma coisa que não sei se ela é tão absoluta assim. Agora,
isso dá uma conversa assim absolutamente de 3 programas desses. Mas eu não quero viajar muito, porque senão também o nosso pessoal está assistindo. Enquanto você vai falando, eu só vou mostrar uma matéria que saiu na BBC essa semana sobre essa questão do livre-arbítrio, que eu queria que vocês vissem, porque é fundamental entender o seguinte. Onde é que eu... Deixa eu abrir aqui. Eu vou lá no... Não, eu vou daqui a pouco. Vai. Você vai falando aí. É sensacional. Fala aí que eu vou achar. O que eu estava falando, então, eu acho que é muito. Eu acho que é uma jornada individual. E a jornada ela é composta, sim, de escolhas, mas também ela é composta das experiências que você vai vivendo e que não necessariamente você escolhe viver. Então, você vai ter pessoas que foram atingidas diretamente pelo Covid, elas foram até infectadas. Vai ter pessoas que perderam entes queridos nessa jornada e vão ter que viver um mourning enquanto elas estão tentando evoluir e entender o que vai ser o depois. Você vai ter pessoas que vão passar ilesas e vão apenas estar observando de longe o que está acontecendo. Pessoas que vão estar mergulhadas no trabalho, pessoas que vão estar mergulhadas na família. Enfim, eu acho que você, como é a vida, aliás, a vida é bacana por isso, né? Vai ter uma diversidade imensa de experiências. E eu acredito, portanto, que essas experiências mais ou combinadas com a capacidade individual que a gente tem de absorver, de lidar, de digerir o que a gente vive e aprende, é que vai resultar na experiência ou na pessoa que você vai ser depois dessa história do Covid-19. Que vai ser uma pessoa diferente, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é difícil a gente simplesmente colocar isso como será que vai ser uma pessoa que vai ter aproveitado esse tempo full time para aprender ou não? Eu acho que a gente vai evoluir de alguma forma. O grau de evolução vai depender muito da experiência que a gente vai ter vivido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só para não esquecer, depois a gente põe o vídeo para quem quiser vir. A estranha ideia de que nós não estamos controlando nossas mentes. Isso saiu essa semana na BBC, é um vídeo de 8 minutos que fala, inclusive, sobre a questão, ele fala aqui, a parte 1 de 3 partes da neurociência por trás do entendimento do que é o free will, ou o livre-arbítrio. Então, fica a dica aí. Legal. Ele defende a ideia de que a gente tem controle, é isso? Não, exatamente o contrário. O contrário, tá bom, tá bom. Legal. Okay. Inclusive, eu vou sugerir, Cadu, que a gente coloque na descrição do vídeo aí esse link. Legal. O pessoal que quiser assistir, pode assistir. Eu vou colocar também, vou passar o link para o poema que eu li agora e da autora, porque aí vocês, quem quiser, pode ler o poema inteiro. O pessoal sabe que a gente está gravando isso, a gente ainda não está ao vivo. Uma hora dessa a gente vai fazer uma grande live que vai durar mais tempo e tal, porque agora o chefe disse que a gente tem meia hora só. Então, meia hora no máximo. Eu vou, na edição, quando eu editar esse vídeo de hoje, que eu pretendo subir ainda hoje, eu vou colocar no final as referências. Ok, agora deixa eu fazer uma provocação. A gente falou muito sobre o aspecto humano, sobre essa questão do aprendizado que a gente está introjetando nesse período. Eu queria falar um pouco sobre o aspecto de consumo. Imagina que vocês sejam CEOs de empresa. Com o que vocês estariam preocupados no pós? Com o que vocês estariam preocupados? O que mudou no consumo dos clientes de vocês, na opinião de vocês, nesse consumo de tecnologia, nesse tempo que eles ficaram guardados pedindo por chat? O que vocês têm para dizer? Cadu, você quer começar agora? Eu tenho uma opinião ainda não formada, né? Mas a sensação é que vai mudar muita coisa na questão do consumo e é uma ótima oportunidade que mude mesmo, né? Primeiro, para um consumo mais consciente, uma coisa que não vai menos por impulso. Quando você está fisicamente num lugar, especialmente no supermercado antes do almoço, você acaba comprando muita coisa por impulso. Então, eu estou dando um exemplo bobinho, mas o fato é que se a gente tiver um consumo mais focado remotamente, a gente vai ter, talvez, creio eu, penso, gostaria que mais consciência na hora de comprar. Então, isso pode ser que mude. E, evidentemente, que aquela situação que a gente mencionou no bloco anterior, aí, na pergunta anterior, ela pode ser uma verdade. Falar, por que eu vou na loja? Vou comprar por aqui. Eu estou falando de produto, mas isso pode valer para qualquer coisa. Inclusive no nosso mercado, que vende serviço,
cada vez mais, ainda mais. Que o Zoom que o diga, né, que passou a valer 38 bilhões de dólares anteontem, o remoto, né? Enfim, mas ainda estou trabalhando isso, não estou ainda muito claro, mas eu gostaria muito que o consumo fosse mais consciente, porque é uma grande chance que a gente tem de mudar várias coisas que estão erradas no momento da condição humana. Eu acho que essa pergunta ela é fabulosa, ela é muito interessante. Eu realmente acredito que essa é uma chance de experimentação para um monte de gente que ainda não tinha aderido ao online, e é uma chance de aprofundamento ou até de pesquisar mais opções para quem já compra online, né? A compra online, aqui onde eu estou, nos Estados Unidos, ela é bastante popular, sem dúvida nenhuma. A Amazon ainda fatura, se eu não me engano, metade do que o Walmart, por exemplo, fatura no total, mas você tem que ver que essa diferença, a maior parte da diferença está em groceries ou em perecíveis, uma coisa que, de novo, nesse momento a gente vai testar isso aí, porque tem um monte de gente, inclusive um monte de gente voluntariando para fazer entregas de perecíveis, o que é aquele conceito que foi testado, de certa forma, de você mandar as suas compras para uma pessoa mesmo que vai comprar aquilo no seu supermercado mais próximo e entregar para você. Enfim, eu acho que vai ter um aprofundamento do comércio eletrônico, e eu acho que enfim, todos os grandes eventos mundiais sempre resultaram em progressos grandes, né? Eu acho que agora tem-se um esforço muito grande em buscar vacinas, buscar máscaras, etc. Eu acredito, aparelhos de ventilação, eu acredito que a gente vai ter um salto nessa área de healthcare, que eu não conheço tanto, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um salto tecnológico e de produção de insumos que vai provavelmente baratear e massificar e aumentar nosso poder de reação. E eu acho que, do ponto de vista de consumo, se eu fosse CEO de uma empresa, eu estaria muito preocupado ou eu investiria mais rápido ainda em testar as minhas opções do que a gente chama de last mile. Porque o last mile é o grande negócio, né? Como é que você entrega para aquela pessoa que está morando, enfim, numa casa, num bairro isolado ou numa casa no meio de uma cidade grande, enfim. Como é que você chega na porta daquela pessoa, na porta daquele apartamento? E existem várias experiências sendo feitas hoje em dia, inclusive experiências com robôs, experiências mistas, onde você tem as pessoas feeding ou alimentando aqueles robôs, que são os robôs que vão fazer a entrega do last mile. Só que ainda tem um challenge, o desafio enorme é que, por exemplo, os drones, os robôs, como é que eles chegam e navegam quando tem, por exemplo, um robô, tem uma escada para subir, e se o robô não conseguir subir escada? Tem um elevador que ele tem que apertar o botão do elevador para entrar e para subir, para conversar. Quer dizer, tem ainda algumas coisinhas aí que tem que ser ajustadas. Então, eu, se fosse CEO hoje, eu estaria testando isso a rodo, porque, obviamente, é o melhor mercado para se testar isso agora, né? Ok. Eu vou até te falar o seguinte, Cadu. No final, no lugar da gente fazer uma despedida aqui, você pode botar um lettering. É, mas...